Que a tecnologia está presente nas empresas contábeis e, sobretudo agora no tempo que nós estamos vivendo, que você precisa ter tecnologia, isso já é redundante, porque não é possível que você está no mercado contábil e não entendeu ainda que a sua empresa contábil precisa ter tecnologia. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre diferentes tecnologias que nós temos para empresas contábeis e como é que você pode então se adequar a essa realidade. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui do que é importante, e isso muito importante para mim, para que outros profissionais e empreendedores da contabilidade recebam esse vídeo também. Vamos lá, primeiramente vamos entender o que nós temos hoje entre sistemas e ferramentas. De um lado nós temos nossos sistemas contábeis. O sistema contábil ele é preponderantemente aplicado em todas as empresas contábeis. Você não tem hoje como ter condições de ter uma empresa contábil se você não tiver um sistema contábil. Então você precisa adotar. Agora existem sistemas e sistemas. Peraí, Anderson, o que isso significa aí? Vamos lá, vou te contar. Existem sistemas que eles estão no mercado, mas eles estão muito atrasados sobre o ponto de vista tecnológico. Eles fazem aquilo que uma empresa contábil precisa, que é toda a parte fiscal, contábil, departamento pessoal e assim por diante, mas não fazem aquilo que a empresa contábil precisa da forma que ela precisa. Peraí, vamos entender. Faz o que você precisa, mas não faz como deveria fazer diante do universo de tecnologia que nós vivemos hoje. Uma empresa contábil hoje, para ter sucesso, ela precisa ser muito mais produtiva. Se o seu sistema não te ajuda no processo de produtividade, você vai ter problemas no mercado. E aí você pode ter uma operação muito mais lenta e, consequentemente, você passa a ter problemas para poder então ganhar essa produtividade. Então, a primeira coisa que você precisa olhar, o seu sistema efetivamente te entrega aquilo que uma empresa contábil da atualidade precisa ter dentro de um sistema. O seu RP realmente está alinhado com essas mudanças que nós estamos vivenciando. Existem RPs que já estão indo para nuvens, e quem está sendo os que estão sendo os primeiros usuários desses RPs estão pegando ali o que a gente chama de early adopters, que são os primeiros adotantes de novas tecnologias. Beleza, mesmo que você não vá para a nuvem ainda, o que é uma tendência de mercado que vai acontecer nos próximos anos com a maioria das empresas contábeis, mas mesmo que você não vá ainda para a nuvem, você precisa ter um sistema que te atenda. Esse é o primeiro ponto. Então, se você olhar para o seu sistema e ver que o seu sistema está muito atrasado comparativamente com outros sistemas do mercado, troca de sistema, me desculpa. Mas não vai adiantar você adotar o outro lado, que são ferramentas, se você não tiver um sistema bacana. Beleza? Então pensa nesse aspecto aí. Por outro lado, tem gente que tem um sistema, mas não usa os recursos desse sistema. Aí, o que eu posso falar para você, né? Imagine a seguinte situação. Você tem um sistema bom, você comprou um sistema bom, né? Você paga por esse sistema, você adotou esse sistema, só que você não utiliza tudo aquilo que o sistema te fornece. E aí você continua em trabalhos manuais porque não está usando aquilo que o sistema oferece. Aí nesse ponto o problema é com você e com o seu time. Você precisa mudar esse retrospecto para que você tenha então condições de ter mais produtividade. Tecnologia nos permite ter mais produtividade, ok? Mais tempo livre. Só que esse tempo livre ele vai ser absorvido com outras questões. Como, por exemplo, você atender mais clientes, você fazer mais com menos. O que significa? Você fazer mais atendimentos de clientes em volume de clientes com o mesmo time que você tem. Isso que mais a gente aplica aqui na Tactus em relação a isso, fazer mais com menos o tempo todo. Se por um lado nós temos o sistema, por outro lado nós temos as ferramentas. Para você entender o universo de ferramentas aqui na nossa empresa contábil, estamos falando de uma empresa que hoje utiliza mais de 40 ferramentas, estamos quase chegando a 50 ferramentas. Mas isso olhando toda a nossa operação, do marketing até a retenção de cliente, ok? Vamos entender claramente por que a ferramenta ela é importante. Primeiro porque o sistema não vai te entregar tudo aquilo que você precisa. Um bom sistema de ERP que te entregue automações dentro da sua operação, ele já por si só já tem ali uma qualidade muito significativa. Mas ele não vai te entregar um CRM bacana, um gestor de processo bacana, ele não vai te entregar uma transferência documental bacana. Ou seja, você vai perder em outras coisas. E aí nesse ponto que entram as ferramentas.
E nós estamos vivenciando no mercado uma nova tendência por parte das empresas, que é conectar as melhores ferramentas de mercado com os seus respectivos sistemas, os seus respectivos sistemas mais conhecidos. Então imagine, por exemplo, um sistema domínio, por exemplo, que é um sistema hoje muito conhecido. Várias empresas estão se conectando com os seus apps para esse sistema. Para quê? Para que eles consigam gerar mais integração e quebre o aspecto de concha de retalhos que nós temos. O que seria essa concha de retalhos? Um monte de ferramentazinhas que nós utilizamos para várias coisas na operação, só que as ferramentas não se conversam entre elas. E aí você perde também na produtividade. Olha como a tecnologia é algo muito mais além em relação ao que você possa imaginar. Uma dessas ferramentas que nós temos é uma ferramenta que trabalha com a parte de gestão documental. Imagine como que era a empresa contábil, nossa empresa contábil há 10 anos atrás. Vou falar 10 anos atrás, mais ou menos isso. Nós ainda fazíamos protocolo de documentos. Eu me lembro lá atrás, vamos voltar mais ao tempo, 15 anos atrás, nós tínhamos um livro de protocolo. Eu tenho que confessar para vocês que eu tenho esse livro guardado. Eu não estou com ele aqui para te mostrar, mas nós temos um outro espaço que fica algumas coisas lá de ordem de equipamentos e tal, e eu tenho esse livro guardado lá, um dia eu vou mostrar nas minhas redes sociais. Mas vamos lá, vamos voltar. E aí você tem essa questão toda do protocolo. O protocolo era feito como? Era feito manualmente. Então, ou seja, eu levava o documento para o cliente, eu muitas vezes levei isso lá atrás, mas depois nós tínhamos portadores que faziam isso, levava o documento para o cliente assinava que recebeu aquele documento. Quando você precisava saber se o cliente recebeu um documento, ele falava que não recebeu e tal, você tinha que ir no protocolo, tinha que ver quem foi que assinou, qual foi a data e tal. Aí você guardava aquele protocolo por anos, porque se porventura, por exemplo, você perdeu um documento do seu cliente, você acha que perdeu, você vai primeiro olhar nos protocolos se não foi entregue para o cliente. Quantas vezes o cliente me pedia lá um contrato social e na verdade o contrato social tinha sido entregue para ele e nós tínhamos o protocolo para provar. Aí eu tinha uma gestão de protocolos, eu tinha uma pessoa para ficar fazendo a gestão de protocolos. O que ele fazia? Ficava lá, pegava um livro, ficava colando protocolos. Depois que nós saímos do livro, começamos a fazer via computador, ele colava os protocolos em cada pasta de clientes. Isso nem falar, né? Isso é coisa do passado, né? Não tem mais cabimento um negócio desse, entendeu? Você hoje faz toda essa gestão de forma online. Você posta o documento aqui, o documento vai para o cliente ali, e aí você tem toda a rastreabilidade dessa operação. A hora que o cliente abriu, se ele baixou, se ele imprimiu, whatever. Você tem toda essa informação. Quem foi que recebeu, senha que utilizou, enfim, tudo. Só que tem empresas contábeis que ainda estão vivendo lá no tempo. Vamos colocar o tempo da pedra. Gente, não dá. Não dá. Na nossa pegada digital, nós percebemos que nós tínhamos uma dor muito grande. Não é somente a questão própria de gerir essa questão própria de protocolos, de envio de documentos para o cliente, mas a questão própria de ter uma usabilidade desse sistema por parte do nosso cliente. Porque o cliente ele tem uma dificuldade muito grande. Quanto mais fricção você tem no processo de usabilidade, mais difícil é para o cliente adotar. Então, por exemplo, o cliente tem que logar para receber um documento, ele tem uma dificuldade maior. Então, para mandar a mesma coisa, né? Não somente para receber, mas para mandar. Então, o que nós vemos hoje como sendo alternativas bem interessantes para você? É você usar sistemas que prezam muito essa questão da usabilidade, que são fáceis do cliente utilizar e que facilitam o processo de adoção. Então, olha como ficou complexo toda a nossa operação. Ficou muito complexo toda a nossa operação. E, consequentemente, por conta dessa complexidade toda, a tecnologia está presente na nossa empresa. Então, nós nos tornamos muito mais uma empresa tecnológica do que propriamente a empresa contábil convencional. É por isso que as contabilidades convencionais estão realmente ameaçadas. Então, o que eu quero deixar para você como incentivo? Que você entenda claramente o que você tem de opções tecnológicas no mercado. Os meus alunos que vêm aqui nos meus programas de contabilidade online digital, eles recebem uma enxurrada de informações sobre essas ferramentas. Nós detalhamos como elas se encaixam dentro da nossa operação, para que eles possam, por exemplo, entender claramente, como um benchmark de mercado, o que eles podem fazer na operação de cada um deles. Então, ou seja, não é porque eu uso uma quantidade X ou uma ferramenta Y que você também tenha que usar.
mas você aprender com quem já está usando as ferramentas X, Y, Z e por que elas utilizam e como é que elas utilizam, vai fazer uma grande diferença. Porque esse como fazer é um grande entrave hoje ainda para as empresas contábeis e não poderia ser diferente. Porque nós temos inúmeras preocupações e ainda temos que agora ter a preocupação de lidar com ferramentas, tecnologias, sistemas e assim por diante. Mas eu quero falar uma coisa para você. Se você não virar a chave do seu negócio contábil e não tornar a sua empresa contábil tecnológica, você vai ter dificuldade no mercado nos próximos anos. Então pense nisso e deixe seu comentário aqui, isso é importante para mim e nos encontramos no próximo vídeo.